Então, pessoal, qual é a nossa aula de hoje? Hoje o tema da nossa aula é sobre o Sistema Financeiro Nacional e Banco Central, ok? Então, esse aqui é o slide. E aí nós vamos falar aqui do Sistema Financeiro Nacional, quando que ele nasceu, qual era a necessidade aí da população brasileira. Então, o Sistema Financeiro Nacional, tá, até o ano de 1964, carecia de uma estruturação racional adequada às necessidades daquela época. Então, se a gente pegar esse ano de 1964, nós vamos visualizar que o Sistema Financeiro Nacional teve diversas mudanças, tá? Diversas leis que possibilitaram o reordenamento jurídico, a forma de organização financeira do Estado, diversas reformas e leis que estruturassem todo o sistema financeiro. E aí nós vamos ver, entre essas leis, tá, a da correção monetária, do Plano Nacional de Habitação, a lei da reforma do sistema financeiro, a lei do mercado de capitais, a lei da CVM, a lei das SAs, a lei do direito financeiro, que vocês estudam lá em contabilidade pública ou governamental, que é a mesma coisa, tá? Que é a lei 4320 de 64. Aqui, ó, das SA 6404, tudo ano de 64. Tá? E aí nós vamos, a partir daí, ter uma estrutura mais condizente aí com o que o sistema financeiro pode se organizar. Tá? Essa estruturação, pessoal, nós vamos ver que uma conceituação bastante abrangente do sistema financeiro poderia ser um conjunto de instituições que se dedicam ao trabalho de propiciar condições satisfatórias à manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores. Uma linkagem com a aula anterior. Tá? Então, o Sistema Financeiro Nacional não é uma instituição isolada, como alguns podem achar, como o Bacen, como podemos dizer aí, o Ministério da Fazenda ou Economia, ok? Dependendo do governo. Por aí em diante, não. E essa estrutura vai se dar com diversas instituições ao mesmo tempo, se dedicando a fazer essa intermediação entre poupadores e investidores ao tempo todo. Uma referente ao mercado de capitais, outra referente ali ao sistema bancário, outra referente à regulamentação de determinadas atividades. E aí, quando elas se juntam, nós vamos ter um sistema funcionando para que haja interligação entre diversos poupadores e investidores de diversas áreas seguintes. Ok? E é nesse mercado financeiro onde se processam as transações. Permite que o agente econômico qualquer, sem perspectiva de aplicação em algum empreendimento próprio da poupança, é capaz de gerar, seja colocado em contato com outro, cujas perspectivas de investimento supere as respectivas disponibilidades de poupança. Ok? Então, na verdade, eu tenho uma comunidade de poupadores. Pessoas que deixam de utilizar o seu recurso financeiro, tá? Em prol de algo em troca, com juros, um debênture e por aí em diante, ok? E por outro lado, eu tenho grandes investidores, grandes empresas
tá? Ou até pequenas empresas, necessitando desse capital. E aí o sistema financeiro vai se organizar para que haja troca o quê? Desse mundo de poupadores com o mundo de investidores. Porque se nós formos analisar, o que a CVM faz? Ela propicia essa troca. Tá? Quando ela normatiza ali o mercado aberto, as operações na Bolsa de Valores, nada mais, nada menos, ela está utilizando as empresas de capital aberto, a possibilidade de arrecadar esse recurso com a venda das suas ações. Em contrapartida, essa mesma regulamentação permite que os usuários, os poupadores, participem desse investimento de forma indireta, através dos seus recursos, como financiadores. Ok? E aí, há aquele intermediário que fica no meio ponto, como as corretoras, como os bancos, que vendem alguns títulos, também vendem alguma intermediação de capital aberto e por aí em diante. Então, nós temos o meio termo aqui, entre eles aqui, ó, chamado intermediários financeiros. Está bem pequenininho, deixa eu aumentar aqui, vou chamar aqui intermediários financeiros. Ok? Depois nós vamos falar, tem um slide próprio sobre isso aí. Desse modo, o mercado pode ser considerado como elemento dinâmico no processo de crescimento econômico, uma vez que permite a elevação das taxas de poupança e investimento, ou seja, um elemento que não é estático, que não é elemento parado. Não. Tá? Ele é dinâmico. Ele permite esse fluxo de um lado para o outro, e aí há um crescimento econômico em diversas instituições e, em contrapartida, alguém vai ter que financiar esses investimentos. A reforma bancária, tá? A lei da reforma bancária, a lei 45.95 de 64, equipara as instituições financeiras às pessoas físicas que exercem qualquer das atividades referidas no artigo 17, de forma permanente ou eventual. E aí nós vamos ver aqui, que diante desses fatos as instituições participam de dois grandes grupos intermediários financeiros e instituições auxiliares. Tá? Então são dois grandes grupos em que essas instituições participam. Primeiro, como intermediário financeiro, e segundo, como instituições auxiliares. As primeiras emitem seus próprios passivos, ou seja, esses intermediários financeiros, eles vão emitir o quê? Os seus próprios passivos, quando captam a poupança diretamente do público, por sua própria iniciativa e responsabilidade. Assim, aplica recursos junto a empresas, por meio de empréstimos, financiamentos. Então, esses são bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimentos, bancos múltiplos que trabalham com mais de um mercado. Ok? Por quê? Porque pela sua própria iniciativa, ele vai captar os recursos, seja através ali de um depósito bancário em conta corrente, um depósito em conta poupança, recolhendo através de fundos de investimento, tudo isso. E por conta própria, esses bancos administram fazendo empréstimos, tá? Com juros maior, que ele vai pagar, claro,
ao poupador ali, a pessoa que depositou, tá? E com essa diferença desses empréstimos, ele vai ter o que nós chamamos de spread bancário. Ok? E também através dos seus financiamentos, diversos financiamentos. Ao contrário disso, nós vamos ver que essas instituições que nós chamamos aí de auxiliares, deixa eu trocar a cor aqui, para ficar legal. Então aqui, ó, essas instituições auxiliares, que é essa aqui de cima, tá? Propõe colocar em contato poupadores e investidores. Então ela não capta o recurso de fato, como o banco. Ele capta e trabalha em cima do capital ali do terceiro, poupador. Não. Ela coloca em contato o poupador e o investidor. Nessa mesma posição tem a Bolsa de Valores, através de instituições do mercado secundário. Ok? Em colocar em contato esses poupadores e os investidores. Por quê? Porque os poupadores, ele não compram um produto do intermediário, ele compra um produto direto ali dos investidores, ou seja, da empresa, as ações, ok? É um exemplo delas, né? O mercado derivativo, por aí em diante. Autoridades monetárias. Vamos falar um pouquinho aqui dessas autoridades. Olha, o Conselho Monetário Nacional, o que vem a ser o Conselho Monetário Nacional? Então, o primeiro fato, que é interessante, deixa eu ver aqui, é que não cabe à função executiva, tá? Não cabe à função executiva, sendo responsável pela fixação de diretrizes das políticas creditícias e cambiais nacionais. O que esse conceito aqui quer trazer para a gente? Professor, mas aí fica um pouquinho complicado. Quando ele não fala que cabe à função executiva, ele está dizendo que não cabe ao Conselho Monetário executar as atividades. Ele é responsável por fixar diretrizes. Então, a fixação de diretrizes é, sim, de fato, um fator determinante aí da política aí do Conselho Monetário Nacional, tá bom? Então, ele vai definir diretrizes de quê? De políticas creditícias e cambiais nacionais. Serve também como Conselho de Política Econômica. Foi criado em 64 também, a gente vê que a importância do ano de 64. E em 1994, com o Plano Real, simplificou a composição do Conselho quando o Ministério da Fazenda, Planejamento, Banco Central começaram a integrar o Conselho. Então, em 94, nós tivemos a inclusão desses entes. Bom, 30 anos depois. Sendo as competências adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia nacional, regular o valor interno da moeda, prevenindo e corrigindo surtos inflacionários e deflacionários, regular o valor externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos do Brasil, orientar a aplicação de recursos das instituições financeiras públicas ou privadas, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras,
coordenar políticas monetárias, creditícias, orçamentária, fiscal, da dívida pública interna, externa, e estabelecer metas da inflação. Então, as competências do Conselho Monetário estão aqui. Ok? E aí nós vamos ver, pessoal, tá? Que tem algumas competências específicas. Quais são as competências específicas desse conselho? Olha, autorizar a emissão de papel moeda. Então, nós vamos ver aqui que o Conselho Monetário apenas autoriza. Lá na frente, nós vamos ver que quem emite o papel moeda é o Banco Central. Então, não vamos confundir aqui. O Banco Central emite papel moeda, tá ok? Mas quem, de fato, autoriza é o Conselho Monetário Nacional. Aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Bacen, fixar diretrizes e normas das políticas cambiais, disciplinar créditos em suas modalidades e formas de operações creditícias, estipular limites de remuneração das operações bancárias, regular as operações de redesconto, estabelecer regras seguidas pelo Bacen para fins de transações com títulos públicos. Então, o Conselho Monetário estabelece essas regras e o Bacen, ele cumpre, tá? Essas regras. Importante destacar que todas as determinações do Conselho Monetário Nacional para o sistema financeiro se materializam através de resoluções emitidas por quem? Pelo Bacen. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele vai definir regras, ele vai definir diretrizes, limites, mas tudo isso vai ser materializado através de resoluções, tá? Aqui, ó. Emitidas por quem? Pelo Banco Central. Tá? Então, o Bacen foi criado aqui em 94 para atuar como órgão executivo central do sistema financeiro. Vocês viram que quando nós falamos lá, logo no início do Conselho Monetário Nacional, aqui atrás, ó, nós vamos ver que o Conselho Monetário Nacional não cabe a função executiva, ou seja, a função colocada aqui, ó, executiva. Já para o Bacen, ele é o órgão executivo central do sistema financeiro. Tá? E aí nós vamos pegar aqui as competências do Bacen. E aí vamos seguindo, tá? Com essas competências. Ok? Então vamos lá, ó. Emitir papel moeda e moeda metálica nas condições e limites estabelecidos aí pelo Conselho Monetário, como nós já tínhamos falado. Executar o serviço em meio circulante, tá? Circulação de moedas, receber recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais e depósitos voluntários, ok? Então, aqueles recolhimentos obrigatórios, compulsórios, que é de obrigação, então existe o percentual definido pelo Bacen e que obrigatoriamente os bancos têm que depositar esse percentual obrigatório, ok? E os depósitos também voluntários, que não são obrigatórios. Realizar operações de redesconto
e empréstimos às instituições financeiras, dentro de um enfoque de política econômica do governo. Então, essas operações de redesconto, o que são? É quando o banco está ali com dificuldade de liquidez, de dinheiro para cumprir suas obrigações, e aí o Banco Central faz uma espécie de, como se fosse um empréstimo. Tá bom? Efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais. Então, o Bacen ele trabalha aqui também com esse tipo de operação. Emitir títulos de responsabilidade, ou seja, títulos do Bacen. Exercer o controle de crédito sobre todas as formas. Daqui a gente vê que a forma mais comum, tá, é controlando os juros e demais situações, como podemos dizer ali, os diversos contratos que são feitos, ok? Autorizar o funcionamento estabelecendo a dinâmica empresarial de todas as instituições financeiras. Então, o Bacen ele vai dizer assim, olha, eu autorizo, mas você tem que seguir esse padrão aqui. Tá? A dinâmica empresarial das instituições financeiras tem esse perfil. Então, para ser um gerente bancário, tem que ter um determinado, podemos dizer assim, eu posso definir determinados parâmetros. Para ser um diretor executivo de uma instituição financeira, tem outros parâmetros, e por aí em diante. Estabelecer condições para exercício de qualquer cargos de direção nas instituições financeiras privadas. Aquilo que eu tinha acabado de comentar aqui. Então, o Bacen ele pode definir, olha, o cargo de direção nessa instituição financeira, nessa modalidade de instituição financeira, vai seguir determinado parâmetro. Vigiar as interferências de outras empresas no mercado financeiro de capitais. Então, compete também o Bacen verificar interferência no mercado financeiro e no mercado de capitais. Controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto funcionamento do mercado cambial, operando inclusive via moeda, via ouro, operações de crédito no exterior. Então, esse controle do fluxo de capital estrangeiro, o controle é do Bacen também. Determinar periodicamente, via Copom, Comitê de Política Monetária, a taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos, conhecida Selic. Formalizar e institucionalizar de forma complementar o Copom os processos formais de discussão interna, divulgando relatórios de estabilidade financeira com foco na apresentação da visão do sistema financeiro e condições de risco. Então, quando o Banco Central ele formaliza, tá, de forma complementar aquilo que foi definido ali pelo Comitê de Política Monetária, os processos de discussões internas, ele praticamente está fazendo, tá, o que determina o princípio da transparência. Porque o que a transparência normalmente traz? Segurança ou, pelo menos, uma esperança de segurança, tá, nas operações do mercado,
diminuindo o quê? Os riscos. Então, ele está divulgando suas condições de risco. E a tendência com essa transparência, de fato, é trazer a um risco menor. E nós vamos verificar, pessoal, aqui nessa resolução 4122, que o Bacen estabelece os requisitos exigidos sob procedimento para a instrução do processo de constituição e funcionamento das instituições financeiras. Tá? Então, aquilo que nós vimos, ele vai definir, olha, você quer funcionar como instituição financeira, tem que cumprir o quê? Requisitos. Então, os requisitos estão esses. Assim, o Bacen pode ser considerado como banco dos bancos, gestor do sistema financeiro nacional, executor da política monetária, banco emissor, banqueiro do governo, centralizador cambial. Então, tudo isso aqui são nomes ou codinomes do Bacen. Por quê? Porque ele trabalha fazendo todos esses tipos de operações. Tanto ali nos bancos, como gerenciando o sistema financeiro, controlando a política monetária, como entrada e saída de moeda estrangeira no país. Ok? Sendo banqueiro do governo, centralizando o fluxo cambial e por aí em diante. Vamos seguindo, falar agora das autoridades de apoio. Quem são as autoridades de apoio que nós temos? Olha, primeiros delas, vamos falar aí da CVM, Comissão de Valores Imobiliários. É o órgão normativo do sistema financeiro voltado para o desenvolvimento, a disciplina e a fiscalização do mercado de valores mobiliários, não emitidos pelo sistema financeiro e pelo Tesouro Nacional. Ou seja, quando é emitido pelo sistema financeiro, não é o órgão normativo, não é a CVM, é o próprio sistema financeiro. E também pelo Tesouro Nacional, não é a CVM, mas o próprio Tesouro. Tá bom? O que a CVM vai entrar ali? Praticamente, tá? Nas outras modalidades de mercado de valores mobiliários. O mais comum, ali na Bolsa de Valores, fazendo regras das empresas de capital aberto, fazendo sua fiscalização, verificando o funcionamento, a divulgação por parte da empresa. Tá? E a sua missão principal qual é? Então, a missão, nós vamos ver aqui, é proteger os investidores, manter a eficiência e a ordem dos mercados, de forma o quê? Aumentar a facilidade na formação de capital por parte das empresas. Então, as empresas precisam de capital para o funcionamento das suas atividades. As empresas precisam estar presentes ali na captação dos recursos, de financiamento, na expansão do seu negócio. Mas essa expansão não pode ser feita de qualquer maneira. Alguém tem que regular essa captação para que a empresa não haja com má fé, não haja manipulando ali determinados relatórios e trazendo prejuízo, tá, para o investidor. Então, o investidor, para ele sentir a vontade para fazer esse investimento,
ele precisa dessa segurança. E para ter essa segurança, é a CVM que vai, de fato, trazer aí esse aparato voltado para essa missão de proteger os investidores, mantendo a eficiência, a ordem dos mercados, aumentando aí essa formação de capital por parte das empresas. Sob a disciplina e fiscalização da CVM, foram consolidadas as seguintes atividades. Então, a gente vai ver aí, ó, diversas atividades, tá, que foram consolidadas com a CVM. Por exemplo, a emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado, a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários, negociação e intermediação no mercado de derivativos, organização, funcionamento e operações das bolsas de valores, certificado de debêntures, certificado de depósito de valores mobiliários, notas comerciais, cotas de fundo de investimentos em valores mobiliários ou clube de investimentos em qualquer ativo, contratos de derivativos e dependentes dos ativos subjacentes. Então, aqui nós vamos ter toda essa dinâmica, tá? Em que todas essas atividades em que é a CVM que disciplina e fiscaliza. Sob a ótica das bolsas, o objetivo fundamental da CVM, ou seja, falando da Bolsa de Valores, fica caracterizado como fortalecimento no mercado de ações e demais valores mobiliários. Então, ela vai estimular ali a aplicação de poupança no mercado acionário, vai garantir um funcionamento eficiente e regular da Bolsa de Valores, instituições auxiliares que operam nesse mercado, contra emissões irregulares e tipo de atos ilegais. Então, ela vai tentar trazer todas as situações que venham, toda a fiscalização que venha evitar esse tipo de situação ilegal, manipulação, tá, de preços, valores imobiliários ao mercado primário e secundário de ações. Ou seja, ali a manipulação através de diversas divulgações, influenciação, através ali das mídias sociais, usando diversos nomes conhecidos e influenciadores aí que possam, de fato, conseguir subverter esses preços. As fiscalizações da emissão do registro, da distribuição e da negociação de títulos emitidos pelas sociedades anônimas de capital aberto, ou seja, aquilo que eu já havia falado há alguns minutos atrás. Tá? Então, esses objetivos são fundamentais, tanto das bolsas, tá? O controle das bolsas e negociações, mas também o papel ali das sociedades anônimas de capital aberto. Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, tá bom? Tem tanto como acionista o governo quanto o particular. Função típica de autoridade monetária até janeiro de 86, quando o Conselho Monetário foi suprimida, a conta movimento colocava o BB na posição privilegiada de banco corresponsável pela emissão de moeda. Tá? Hoje, o Banco do Brasil é um aglomerado financeiro de ponta, que vem aos poucos ajustando a estrutura de banco múltiplo. É o principal executor da política rural. Então, por que ele é podemos dizer assim, deixa eu voltar aqui, me faltou a autoridade de apoio, faltou a palavra. Porque o Banco do Brasil tem diversas competências, que são competências não só de um banco privado,
mas sim de executor de algumas políticas, como entidade de apoio do governo. Então, por exemplo, ele administra a Câmara de Compensação de Cheques, efetua pagamentos necessários à execução do Orçamento Geral da União. Então, um banco normal não faz isso aqui. Por isso que ele é entidade de apoio. Agenciamento de pagamentos e recebimentos do país, operações dos fundos de investimentos setorial, ou seja, de um setor específico, como a pesca, execução de política de preços mínimos do produto agropastoril, execução do serviço da dívida consolidada, recebimento do crédito do Tesouro Nacional, das importâncias arrecadadas de tributo. Então, quando alguém emite ali um DARF, documento de arrecadação da Receita Federal, um DAR, documento de arrecadação de receita, que é ir para estados e municípios, um dos grandes recolhedores e arrecadadores desses tributos é o Banco do Brasil. O BNDES, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, é responsável pela política de investimento de longo prazo do governo federal. Tem como os objetivos básicos impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país, fortalecer o setor empresarial nacional, atenuar desequilíbrios regionais, criando novos polos de produção, promover o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e de serviços, promover o crescimento e a diversificação das exportações. Então, por que não entidade de apoio? Porque ele trabalha com política de investimento, mas não é uma política de investimento qualquer, porque ele quer impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país. E para isso ele vai, às vezes, utilizar ali o fortalecimento das empresas nacionais, porque fortalecendo as empresas nacionais, ele está fortalecendo um ativo nacional e, consequentemente, fortalece o desenvolvimento econômico no país. Ele pode promover a atenuação de desequilíbrios regionais, tá? Fortalecendo, criando novos polos de produção. Então, aquela região que tem pouco emprego, que tem pouco desenvolvimento, ele vai lá e cria, tá? Investe naquela localidade. Ele vai trabalhar também com investimentos em áreas específicas, como o setor agrícola, ou setor industrial, ou setor de serviço, quando necessário, para estimular e manter ali as questões de empregabilidade, desenvolvimento social, qualidade de vida de determinada região e por aí em diante. Tá bom? A Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, pessoal, é uma empresa pública. Diferentemente do Banco do Brasil, que tem capital privado, aqui não. Aqui o capital é 100% público. Tá bom? A sua criação foi com capital 100% público. É a instituição financeira responsável por operacionalização das políticas do governo federal. Ok? Então, ela é uma instituição que vai, de fato, estimular algumas políticas do governo. Ou seja, para a habitação popular, então quando a gente vê ali Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica ela gerencia isso, facilita, porque é um banco do governo, diminui custos por isso, tá? Referente a saneamento, é o banco de apoio ao trabalhador de baixa renda. Então, nós vamos ver ali diversos programas sociais. Então, nós vimos aqui que a Caixa Econômica não faz algo somente que um banco privado faz. Embora trabalhe com atividade financeira, obtenha os mesmos lucros que algumas entidades
particulares, ela trabalha apoiando o governo e apoiando a sociedade. Então, o trabalhador de baixa renda ali, ele vai ali ter suas atividades apoiadas pela Caixa para receber exatamente os seus programas sociais, o programa de habitação popular, ok? A Caixa Econômica pode atuar nas áreas de diversidade relativa a bancos comerciais, aquilo que tinha acabado de comentar. Ela vai trabalhar normalmente como um banco comercial, além de prestar serviços de natureza social, ou seja, fazer as atividades com que as políticas de governo voltadas para a sociedade cheguem ao cidadão. Também exerce a administração de loterias, então as loterias administradas pela Caixa, de fundos e programas, entre os quais destacam o FGTS, então o trabalhador, quando tem que receber o seu fundo de garantia, o PIS, o FDS, ok? São programas ali em que a Caixa Econômica ela administra. 4. Instituições financeiras. Atividades e funções de cada uma das instituições financeiras, monetárias e não monetárias, instituições auxiliares e demais instituições que atuam no sistema serão descritas a seguir. Então, nós vamos ter os bancos comercial, a Caixa Econômica, bancos cooperativos, cooperativos de crédito. Tudo isso são instituições, tá? Financeiras, ok? E por aqui, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje. Eu acredito que numa outra aula a gente venha falar sobre esses temas isoladamente, destrinchando essas instituições financeiras aí, que são também conhecidas algumas vezes por intermediários financeiros, tá bom? E basicamente é isso que nós temos aqui.